Olá, turma do oitavo ano de confiança da turma de matemática. Meu nome é Janiel, eu sou estagiário de matemática, né, pela Unimontes. Nessa aula eu vou estar explicando para vocês o conteúdo da segunda semana, que é sobre polinômios, né? O que é um polinômio? Mas antes eu preciso falar para vocês o que são monômios, binômios e trinômios. Como vocês viram nas aulas sobre expressões algébricas, se você tem um monômio da forma 2x ao cubo, você tem uma expressão algébrica na forma 2x ao cubo. Essa expressão é chamada de monômio, porque vocês podem reparar que somente tem uma variável que acompanha um coeficiente 2. Agora, se eu pego essa expressão algébrica 2x ao cubo e somo mais, digamos que 3x ao quadrado, ou seja, temos duas expressões algébricas, ou seja, binômios, temos binômios. Agora, se eu pego essa expressão algébrica e somo 2x ao quadrado mais 2x ao cubo mais 3x ao quadrado e somo com x, ou seja, temos três expressões algébricas, uma, duas, três, trinômios, temos trinômios. Essa expressão é chamada de trinômio, ou seja, recapitulando, uma expressão algébrica, uma única expressão algébrica acompanhada de uma variável e um coeficiente é chamada de monômio. A soma de duas expressões algébricas é chamada de binômio. É só vocês lembrar, binômio. A soma de três expressões algébricas nos dá um trinômio. Uma, duas, três, trinômio. Isso é bem simples para vocês lembrarem. Agora, quando que é um polinômio? Imagina que temos uma caixa aqui. Uma caixa aqui, aí você pega todas essas expressões e coloca dentro dessa caixa. 2x ao cubo mais 3x ao quadrado mais x mais 5. Quando a gente junta essas três expressões, a gente tem o que? Um polinômio. Ou seja, polinômio é a soma de expressões algébricas. Tem coisa na matemática que a gente não precisa ficar definindo assim, não, porque senão vai parecer muito difícil. É uma coisa simples que é polinômio. Então aqui temos o termo geral de um polinômio, né? Onde a gente vê aqui a parte literal acompanhada por coeficientes. Então essa aqui é a forma geral de um polinômio, onde aqui são os coeficientes que acompanham a parte literal. Ou seja, a parte literal é a parte variável, ou seja, a parte que contém letras. Por exemplo, a gente tem aqui o polinômio p de x igual a 3x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x mais 4. A gente pode notar que a parte literal, ou seja, a parte variável é x, ou seja, a gente tem a variável x, a gente tem o coeficiente, ou seja, o coeficiente é o termo que acompanha a variável, ou seja,
Nesse monômio aqui a gente tem o 3 acompanhando a variável, ou seja, o coeficiente dessa aqui, o coeficiente de x ao cubo é quem? É 3. O coeficiente de x ao quadrado, que é o termo, ou seja, o coeficiente é o termo que acompanha. Então, quem acompanha o x ao quadrado aqui é 2. E x, quem é que acompanha o termo x aqui? É o 1. A gente omite esse 1 aqui na matemática, ou seja, é menos 1. Tem menos 1 aqui atrás desse x. E também temos o quem? O termo independente. Independente. Quem é esse termo independente? O próprio nome já diz, independente, ou seja, ele não depende da variável. Ele não depende da variável, ou seja, quem não depende da variável aqui é 4. Então esse termo independente é 4. Apesar que a gente tem x elevado a zero aqui, mas x, como todo número elevado a zero é igual a 1, não, a gente não escreve isso aqui. Ou seja, ele independe desse x aqui, por isso que é termo independente. Ok?